de uma cobrança que o vereador Fúvio fez novamente, né? Porque na sessão passada ele já havia cobrado, outro vereador também já havia cobrado, e ontem o vereador Fúvio falou mais uma vez na questão do PIS/PASEP do município. A Câmara Municipal, os funcionários receberam de forma correta, mas já no município é um prejuízo que só sobra para o bolso do funcionário. E também falou sobre a atuação do município e contribuiu com sugestões para a segurança da classe estudantil. Traz o vereador na tela. Sinal Tauá, estamos diretamente da Câmara Municipal de Tauá, ao lado do vereador Fúvio. Ele abordou uma das questões no plenário da Câmara, principalmente na tribuna da Câmara, que é o PIS/PASEP dos funcionários públicos da Prefeitura de Tauá que não receberam o adequado. Doutor Fúvio, conte para nós como está sendo a situação e a reclamação da população a respeito de não receber o que tem de direito ao funcionário do PIS/PASEP. Satisfação me quer falar com a Sinal Tauá e todos os seus seguidores e ouvintes. Alguma sessão atrás, nós fizemos um requerimento 35/2023 solicitando do Banco do Brasil esclarecimentos sobre a questão do pagamento do PASEP aos servidores públicos do município de Tauá. E por que nós fizemos o requerimento? Porque o próprio município envia nota para essa casa confessando um erro na questão da configuração do sistema de folha de pagamento. Então, a nossa preocupação era saber se o Banco do Brasil continuaria com os pagamentos nos prazos fixados em lei. E o Banco do Brasil ele foi muito categórico na sua resposta ao requerimento que acabamos de falar, dizendo que essas informações são passadas para o Ministério do Trabalho e que somente é efetuado o pagamento na forma que é registrado lá no sistema do Ministério do Trabalho. Então, recebemos hoje de servidores extratos bancários onde demonstravam valores não depositados ou valores depositados a menor, especificamente meio salário mínimo. Então, o servidor está no prejuízo. E a nossa indagação hoje era justamente essa. E aí o município vai honrar com esses prejuízos e tirar do beneficiário essa situação de não recebimento? A gente sabe que o servidor público ele depende muito desse pagamento, porque é uma renda complementar e isso faz parte do planejamento e orçamento doméstico desses servidores. Doutor Fúvio, a instituição bancária cumpriu com o prazo para as informações, principalmente aos colaboradores da Prefeitura? Bom, a questão é a informação do município para o Ministério do Trabalho, certo? E aí o Ministério do Trabalho, a partir de 2020, faz essa informação ao Banco do Brasil, que faz o pagamento. E o que nós temos a dizer é que houve o erro na questão da informação e, por conta disso, os servidores estão deixando de receber os valores ou recebendo valores a menor. Ok. Doutor Fúvio, uma das problemáticas que está acontecendo no Brasil inteiro e está sendo muito repercutido é a questão da segurança escolar, onde aconteceu esse caso já no Brasil agora, que chamou muita atenção, repercutiu muito, e no nosso município também teve algumas ameaças. E a situação até agora nem algo de concreto para justificar ou então para beneficiar a população em termos da segurança. Bom, preocupado com essa situação, nós apresentamos hoje a indicação 337/2023, onde ela reivindica do Poder Executivo, por exemplo, a instalação de câmeras, a questão de portas com detectores de metais, a questão da vigilância armada. E a resposta de alguns colegas é que isso representa um custo. Sim, sabemos desse custo, mas quando se tem planejamento e quando se tem um orçamento, por exemplo, dos precatórios, que pode ser investido nesse sentido, na questão dos 40% que é do município, no tocante a investimentos em infraestrutura, isso pode se tornar realidade. Então, a nossa indicação é nesse sentido, né? Nós não só olharmos também para a questão desses equipamentos que são necessários, mas também oferecer aos alunos e aos professores apoio psicossocial,
oferecer uma educação espiritual. Eu lembro bem que na minha época tinha uma cadeira de religião na minha grade curricular. Então, isso é interessante para fazer com que as pessoas se sempre sensibilizem e não se tornem aquelas pessoas que a gente costumeiramente vê, jorrando a sua raiva ou tocando o terror perante os seus colegas. Isso é o que a gente entende, que não só mexer com a segurança pública, e sim com a questão do apoio psicossocial e uma educação religiosa, por exemplo. É verdade. A gente observa também uma das problemáticas do nosso município, e foi abordado hoje também no plenário, a questão de alguns vendedores ambulantes que não tiveram a educação ou a explicação sobre a situação que estavam vendendo, trabalhando, está se tornando um pouco difícil para sobreviver assim, em termos de venda do comércio, porque a crise está geral, mas o mais atingido ultimamente foi o vendedor ambulante. Na sua visão, continua nessa dificuldade ou você acha que tem como fazer uma educação? Sim, fizemos um requerimento onde sugerimos ao Executivo a não perseguição e a não proibição do trabalho por parte desses ambulantes, porque muitos deles vivem somente dessa renda, é a sobrevivência dessas pessoas que está em jogo. Duas pessoas me procuraram, um que vende material de limpeza e outra pessoa que vende bolo, e se sentindo bastante prejudicada e efetivamente está. Então, o município ele tem que educar essas pessoas, mostrar quais são as exigências, mas não só exigir, por exemplo, uma licença prévia como está na lei, e sim dar a essas pessoas uma formação, colocar essas pessoas em treinamento, dar estrutura, por exemplo, uma roupa adequada, um fardamento adequado, um tabuleiro onde possa ser colocado os produtos dessas pessoas de forma adequada. O que a gente entende e vê com maus olhos é a questão da proibição e da perseguição a essas pessoas, porque é fonte de renda e, às vezes, única fonte de renda dessas pessoas. Como sempre, o vereador Fúvio trazendo pautas importantes para o município. Fez a cobrança daquilo que tem acontecido com os prestadores de serviço no município. Eles alguns nem receberam o PIS/PASEP e outros receberam só a metade. É preciso encontrar uma solução para esse problema, que todos nós já sabemos qual é: depositar o que é deles de direito. No tocante à segurança da nossa classe estudantil, o vereador Fúvio foi no cerne da questão quando ele disse: na minha época tinha uma matéria, era da grade curricular, uma matéria de religião. Fúvio, parabéns pela sua fala. O nosso grande problema hoje não é a segurança. O nosso grande problema hoje é a guerra ideológica. Nós estamos perdendo a sociedade para uma guerra ideológica, onde o que é certo se tornou errado e o que é errado virou certo, onde a polícia tem que ser reprimida pelos cidadãos e os bandidos ovacionados pela população. É vexatório. O vereador Fúvio foi cirúrgico nessa fala. O problema do Brasil hoje e dos seus mais de 5.000 municípios é ideológico. Estão destruindo a nossa sociedade de forma proposital. E aí também o vereador Fúvio aproveitou para falar que foi procurado por vendedores ambulantes aqui do município de Itauá. Na ocasião, ele foi procurado por um vendedor de bolo ou vendedora, não sei o sexo da pessoa, mas é um trabalhador. E por um vendedor de produtos de limpeza. Por quê? Porque estão sendo impedidos de trabalhar. A lei itauaense, o Código de Postura do município, se eu não me engano, no seu artigo 288, que até o vereador mencionou ontem na Câmara Municipal, traz uma regulamentação sobre isso e diz que tem que ter uma licença de 180 dias. Até aí tudo bem,
Oriente as pessoas a fazer isso. O que não pode é orientar as pessoas a morrerem de fome. Mas aí, o vereador não trouxe esse conteúdo completo na sua fala quando entrevistado pelo nosso repórter, mas nós pegamos a fala da tribuna, onde o vereador fala da forma que está sendo tratado ou que estão sendo tratados os vendedores ambulantes que querem viver com dignidade e levar uma vida honesta no nosso município. Traz na tela, Berg, a fala do vereador na ocasião em que usou a tribuna da Voz do Povo na noite de ontem. Os agentes do município proibindo o trabalho de alguns ambulantes. 2 ou 3 dias depois, agora na sexta ou foi no sábado, 2 outras pessoas entraram em contato comigo. Uma pessoa que vende bolo e outra pessoa que vende material de limpeza. E que se mostraram indignadas na questão do comércio ambulante estar sendo proibido. Bom, eu disse, qual foi a justificativa que utilizaram para proibir essa atividade? A resposta que eles me deram: porque é feio para a cidade. Eu disse, você tem certeza que foi isso que vocês ouviram? Sim. É de tremer a cara de qualquer um. Me diz como é que um fiscal, segundo os ambulantes, uma denúncia levada pelo vereador Fúvio, que tem as provas, e que perguntou: você tem certeza que ouviu essa frase? Sim. Por que é que nós não podemos vender o bolo, o desinfetante, na porta a porta, dando uma volta pelo centro da cidade? Por quê? Porque é feio para a cidade. Você acredita nisso, Berg Brito? Tá como a Feira Livre. Só voltou por uma pressão popular numa gestão do prefeito Carlos Wintzel, que foi cassado por eles, alegando inúmeras coisas, e que depois eles mesmos votaram pela aprovação de suas contas, dizendo que a gestão era boa. E aí, moral da história. Estão querendo passar batom em boca de jumento. Não, estão passando na boca, no rabo, no casco, no couro. Onde tiver pele de jumenta, estão passando o batom. E o povo de Itauá se lascando. Aí, segundo o vereador, a resposta que os ambulantes escutaram é que é feio para a cidade. Sabe o que é feio para Itauá? É ter uma cidade toda esburacada. E a prefeita parece não enxergar. Sabe o que é feio para uma cidade? É o município de Itauá fazer uma dispensa de licitação por mais de 30 milhões de reais com o Instituto Excelência, que de excelência só tem mesmo o nome. Para que serve vereador? Não estou dizendo que é ilegal, eu estou dizendo que é feio, é mal explicado. Sabe o que é feio para uma cidade? É a sua Câmara Municipal da cidade receber notícias e denúncias de que um membro daquela casa agrediu uma mulher e silenciar. E a prefeita também silenciou. A vice-prefeita também silenciou. A Secretaria da Mulher também silenciou. Isso sim é feio para uma cidade. Sabe o que é feio para uma cidade? É um vereador que só trabalha um dia por semana, 4 dias no mês, receber 13º salário e férias, enquanto aquele que levanta 3 horas da manhã e vai deitar 10 da noite produzindo para vender na rua de sol a sol, debaixo de chuva, e perseguido pelos fiscais da gestão de Patrícia Pequeno Aguiar, tendo que se rebolar para viver, mas e para pagar o salário, o 13º e as férias do vereador. Isso é que é feio para uma cidade. Sabe o que é feio para uma cidade?
é gastar 14 milhões, gastar e pagar 14 milhões de reais por asfalto numa cidade que está toda destruída e esburacada. Sabe o que é feio para uma cidade? É faltar respiridona no CAPS para criança autista. Sabe o que é feio para uma cidade? É faltar o cuidador para as crianças portadoras de autismo, de alguma deficiência cognitiva, de TDAH. Isso sim é feio para uma cidade.